E o Corinthians resolveu dar uma de apóstolo, ressuscitar quem já estava morto e ainda deixar sem acreditar em situação difícil aqueles que não acreditavam que isso poderia acontecer. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13. Esse é o seu novo canal de futebol. E nesse vídeo aqui nós vamos repercutir aí a primeira partida da 35ª rodada do Brasileirão. E nesse vídeo, guerreiro, também vamos falar aí sobre a derrota do Corinthians, que coloca outros clubes em situações difíceis, né? Entre eles o próprio Corinthians. Coisas que não poderia acontecer nessa rodada, aconteceu, incrível, né? Bahia meteu aí 5-1 no Corinthians, poderia até ter sido mais, né? O Bahia poderia ter metido aí um 7-0, 8-0 aí no Corinthians. Corinthians que perdeu-se dentro da Arena Corinthians, né? Dentro da Neoquímica Arena, e ficou ali em situação difícil também na tabela do Brasileirão. Compartilhando aí na tela com você, vamos colocar aí como é que foi o jogo, quem fez os gols, né? Como é que foi o desenrolar dessa partida. Então, nós temos aí Corinthians dentro da Neoquímica Arena 1, Bahia 5, né? Poderia ter sido mais, como mencionado, né? O primeiro gol foi feito pelo Júlio César, segundo o Caule, fez aos 16 minutos, né? O Bahia já abriu o placar aos 4, aos 16 fez o segundo e aos 29 de pênalti fez o terceiro, primeiro tempo, terminou 3-0, né? Ao retornar ali, o Renato Augusto tentou uma reação. O Renato Augusto, que sempre é o melhor aí do time, né? Ele, o Cássio, né? Mas não deu para o Cássio essa noite, né? A zaga ali estava uma peneira furada, estava passando tudo ali. Infelizmente, a gente fica ali com dó, né? De um cara que é ídolo, que é gigante, né? Que é o Cássio. A gente sente pena, né? De ver que um time não consegue proteger aí o seu ídolo, né? Que é o Cássio, e faz ele sofrer uma goleada como essa. Cássio que defendeu, né, o Corinthians ali, poderia ter sofrido muito mais gols, mas foi inevitável, né? O quarto gol, né, do Bahia foi de pênalti, aos 85 minutos. Aliás, foi o Adelmi, né, que fez primeiro aos 75 e depois aos 85 ali o Tassiano fez ali de pênalti o quinto, fechando aí o placar, né? Como é que foi o jogo então, guerreiro? Nós tivemos aí o Corinthians chutando apenas 4 vezes no gol, apenas um desses 4 entrou, né? E o Bahia chutando aí 7 vezes, 5 deles realmente aí foi no gol, né? E o Corinthians teve mais posse de bola, o Bahia deixou o Corinthians brincar com a bola, mas quando é que nem aquele adulto, né? Que dá a bola pro menino brincar, e aí de repente ele toma ali e faz o gol, né? Então o Corinthians ficou com 66% de posse de bola, mas não conseguia nem ter uma finalização, uma efetividade, né? Muito apático dentro de campo e acabou sendo atropelado pelo Bahia, né? Com essa derrota, Guerreiro, de 5-0, é a segunda vez que esse placar acontece lá dentro da Neoquímica Arena, né? A primeira vez aconteceu em 2020, essa derrota foi para o Flamengo, né? Flamengo que estava voando na ocasião, então a gente poderia até entender, né? Então, perder para o Flamengo aí que está levantando o caneco, que está voando, de 5-1 é uma coisa, né? Agora perder para o Bahia que está lutando contra a zona de rebaixamento. Poderia até perder, né? Porque o time está desesperado, mas não subestimando aí o Bahia, né? Nem o torcedor baiano. Mais de 5-0, né? Aí foi demais, né? Aí o Corinthians realmente acabou aí sofrendo essa goleada e envergonhando seu torcedor, né? E nós tivemos aí também depois a entrevista, a coletiva, né, do Mano Menezes que acabou mencionando aí que na próxima partida vai tentar melhorar, e ele mencionou que não poderia ser pior, né? Até porque as próximas partidas aí que o Corinthians terão, né, as 3 últimas,
Lembrando que só falta 3, ou seja, 9 pontos em disputa, e o Corinthians está numa situação difícil, né? Próximo encontro aí do Corinthians vai ser contra o Vasco, fora de casa, no dia 28, ou seja, daqui a 3 dias. Contra o Internacional, na Neoquímica Arena, no dia 2, né, do 12, no sábado. E teremos aí o Curitiba, né? Então, o Corinthians, em teoria, né, parece ter uma tabela mais fácil, né? Todos esses times aí estão lutando pela zona do rebaixamento. Vasco, Internacional e o Curitiba, né? Curitiba já rebaixado. Já o Bahia vai enfrentar um páreo mais difícil, né? Vai pegar o São Paulo em casa, né? O América Mineiro já rebaixado em casa também. Bom, né? O América Mineiro é bom, né? E para o Bahia, no caso, né? E o Atlético Mineiro, né? Então vai pegar dois clubes mineiros aí. O Atlético Mineiro é fora de casa. Então, uma situação difícil, mas o Bahia segue sonhando aí, né? Com esse resultado elástico para cima do Corinthians. Corinthians que consegue, né? Reviver aí as pessoas ou os clubes, né? Que estão aí já caindo. Vamos aí como é que foi a tabela do Brasileirão. Então, o Corinthians com essa derrota não só ressuscitou quem já estava morto, mas acabou colocando aí lenha na fogueira, né? Colocando os clubes em situações difíceis, né? Então, Corinthians acaba por colocar os coleguinhas aí em perigo, né? Compartilhando aí a tabela do Brasileirão, veja como é que ficou aí o Z4 e os times ali que estão próximos, né, ao Z4. Então, nós temos aí, ó, Fortaleza 44, São Paulo já numa zona de segurança, né, com 2 pontos com 46. Nós temos aí, ó, Fortaleza com 44, Corinthians com 44, Internacional com 43 e o Santos com 42. Santos, que estava tranquilo, foi colocado aí na fogueira pelo Corinthians, né? Também o Internacional e o próprio Corinthians, né? O Fortaleza também. Por quê? Porque os times aí agora estão com 41, Cruzeiro, Vasco e Bahia, né? Lembrando que o Vasco pega o Corinthians de uma forma direta. Se o Vasco vence, ultrapassa o Corinthians, né? Se o Cruzeiro vence, ultrapassa o Corinthians, né? Qualquer um que vencer aqui, nessa parte do Cruzeiro aqui para cima, né? Internacional, tudo, todos eles ultrapassam o Corinthians se vencer por conta do número de vitórias, né? Por exemplo, o Cruzeiro tem 10 vitórias, o Corinthians tem 10 vitórias, né? Então, se o Cruzeiro vencer e o Vasco, aliás, se o Cruzeiro vencer e o Corinthians perder para o Vasco, né? Todos eles ultrapassam o Vasco, o Corinthians, no caso, né? Deixando o Corinthians aqui, ó, na zona de rebaixamento, né? O Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento aí na próxima rodada. Então, que situação o Corinthians colocou, né? Os coleguinhas, né? Digamos que Corinthians e Internacional perca, então o Internacional também entraria aí na zona de rebaixamento, principalmente o Internacional, né? E aí ficaria aqui Internacional e Corinthians logo aqui na posição do Vasco, né? Você lembra que o Vasco estava em 13º e agora com essa vitória aí do Bahia, Bahia ultrapassa o Vasco, coloca o Cruzeiro na zona, né? E coloca o Vasco aí na beiradinha aí para entrar na zona de rebaixamento. Então ficou bom, né? Ficou bom aí a disputa pela zona de rebaixamento. Eu, pelo menos, acho emocionante, né? Mas para quem é torcedor do Internacional, do Santos, né? Do Vasco e do Cruzeiro, não achou nada bom, né? Mas quem é torcedor aí do Goiás achou excelente, né? Porque agora o Goiás tem chance, né? O Goiás que vai enfrentar aí um dos times aqui da zona, eu acho que é o Cruzeiro, né? Agora, hoje, né? Sábado, vai pegar o Cruzeiro. E se o Goiás vence o Cruzeiro, lembrando que o jogo é em Goiânia, aí que o bicho vai pegar mesmo, né? Porque aí o Goiás chega a 38 e bota todo mundo aí na proximidade, ainda mais
a disputa levando aí para as últimas partidas, né? Na proximidade para entrar na zona de rebaixamento. Então, Guerreiro, o que que você achou aí dessa vitória, dessa goleada do Bahia em cima do Vasco? Como é que você achou que ficou a tabela aí? Ficou mais emocionante? Ou o seu time está nessa zona aí, com o coração, você está com o coração na mão, né? Com medo de seu time aí cair esse ano, né? Eu, particularmente, achei interessante, né? Achei interessante aí o desenrolar dessas partidas, né? Faltando apenas três para o final do campeonato. Todo mundo embolado aí, todo mundo podendo cair e todo mundo podendo escapar também, né? Todo mundo tendo chance aí, exceto, né, o Curitiba e o América Mineiro, que já estão rebaixados. Matematicamente não tem mais chance, né, se você observar aí. Mas esses times aí, né, o Curitiba e o América Mineiro, pode tirar pontos aí dessa galera que está brigando, né? Eles vão enfrentar aí, tem uns confrontos diretos aí com essa galera que quer escapar da zona. Então, esses dois times aí podem complicar a vida ali de quem está tentando sair da zona, né? Muito bom, gostei, né? Excelente, apimentou aí o campeonato, dá mais notícia, né? Para quem trabalha com futebol. E as emoções dos torcedores desses clubes, ó, fica a flor da pele, né? Então, foi muito bom aí. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o nosso resumo aí da partida de Corinthians e Bahia. Corinthians tomou um sacode, né, pela segunda vez dentro da Neoquímica Arena. E para um time aí que está lutando pela zona de rebaixamento. Se você achou ruim, se você gostou, né, dependendo de quem você torce, deixa aqui nos comentários embaixo, né, qual é a sua opinião. Gostaria de ouvi-la, né, por meio dos comentários. É o meio aí que você tem para falar aqui com o Guerreiro, beleza? Por esse vídeo é isso, Guerreiro. Um abraço, valeu e fui.